Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. É um prazer enorme falar com você. Esta é a primeira aula da série O Jogo das Histórias, a série em que eu revelo segredos que vão te ajudar a não apenas sobreviver, mas a prosperar na internet em 2021. Detalhe, usando a narrativa como arma. Nesse primeiro conteúdo, vou te mostrar como se destacar no Instagram e transformar seus posts em verdadeiras armas de atração, engajamento e conversão. Prepare-se, pois tenho muita coisa boa para te mostrar. Desejo que você fique bem tranquilo e relaxado para absorver melhor tudo o que eu vou abrir com você aqui. Um detalhe, este conteúdo também está disponível em texto para que você leia, caso prefira. É só conferir abaixo do vídeo. Também destaco que você pode colocar suas perguntas ou feedback na parte de baixo da página. No final, também haverá um material complementar que você pode baixar gratuitamente. Feita esta introdução, vamos ao conteúdo. Eu quero começar essa aula com uma provocação, e eu peço que você leia atentamente a frase que aparece na tela para você. Como você pode desperdiçar mais um dia sem tirar vantagem das maiores mudanças na nossa geração? Como você ousa se acomodar por menos quando o mundo tornou tão fácil ser extraordinário? Essa frase foi escrita pelo Seth Godin, uma das mentes mais geniais do marketing contemporâneo. Sabe o que essa frase tem a ver com o tema dessa aula? Simples. Dentro das mudanças da nossa geração está a tecnologia e, por consequência, as redes sociais. No mundo virtual, redes sociais são sites e aplicativos que operam em níveis diversos, como profissional, relacionamento, dentre outros, sempre permitindo o compartilhamento de informações entre pessoas ou empresas. Algumas redes sociais são facilmente lembradas, como Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, por aí vai. Essas redes não apenas facilitaram a comunicação e a interação, como democratizaram o poder de influência. Isso significa que qualquer pessoa, desde que queira e esteja disposta, pode usar esses canais para atrair seguidores e vender os mais diversos tipos de produtos, como, por exemplo, produtos físicos, roupas, livros, acessórios, etc., produtos digitais, cursos, e-books, PDFs, planilhas, serviços, como consultoria, assessoria, aulas ao vivo e etc. As possibilidades são quase infinitas. E uma das redes sociais do momento é justamente o Instagram, que conta hoje com mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês, sendo a quinta rede social mais popular do mundo. Assim como toda a internet, o Instagram está dividido em dois grupos que vamos chamar de influenciadores e influenciados. Os influenciadores são as pessoas com uma audiência, ou seja, um público fiel e engajado, e que, em alguma medida, exercem influência na tomada de decisão de compra de seus seguidores. Existem diversos tipos de influenciadores, mas todos, basicamente, produzem conteúdo que entretém ou educa e fazem ofertas de produtos ou serviços com certa frequência. No caso dos influenciados, são as pessoas comuns, que usam as redes sociais para se comunicar, entreter ou aprender. São os consumidores de conteúdo do primeiro grupo e que, em algum momento, são influenciados a tomar decisões de compra. Também temos muitos tipos de usuários, mas todos fazem parte de um público-alvo, ou seja, um grupo de consumidores. A partir dessa explicação, acredito que você já se identificou com algum grupo e provavelmente queira explorar mais o primeiro, ou seja, dos influenciadores. Isso é ótimo, tá? E aqui a nossa conversa fica boa. Eu vou te mostrar, a partir de agora, como se destacar no Instagram e transformar seus posts em verdadeiras armas de atração, engajamento e conversão. Eu quero te falar agora como você vai preparar o terreno para a influência. A primeira coisa que você precisa entender é que, se quiser se tornar um bom influenciador no Instagram, nada do que você fizer de hoje em diante pode ser aleatório.
Sim, é recomendável que você continue postando e interagindo como um usuário comum, mas deverá haver uma intenção por trás de cada post ou texto que você publicar. Você precisa ser estratégico na sua criação de conteúdo. É preciso pensar, por exemplo, vou postar esta foto hoje para mostrar um pouco do meu dia a dia e gerar conexão com o meu público. Ou então, este post que eu vou usar hoje vai servir para educar meu público sobre um assunto que tem a ver com o meu produto. Ou então, esta arte tem o objetivo de levar os seguidores para a página onde o pedido de um produto pode ser realizado, e por aí vai. Essa é a chave por trás dos perfis que vendem no Instagram. Lembre-se, tudo é intencional, até aparentemente o mais despretensioso dos posts. Legal, você pode dizer. Entendi tudo isso, Paulo, mas agora me diga, como ter um perfil vendedor ou então um perfil campeão? Você precisa ter em mente uma coisa. O marketing na internet, ele funciona a partir de uma série de fatores. Não são coisas isoladas que vão te levar para onde você deseja. No caso do Instagram, além de intenção e estratégia, um bom perfil é formado por uma boa foto, uma boa descrição, uma boa identidade e, principalmente, um bom conteúdo. E se eu tivesse que escolher uma dessas coisas, tá? Eu escolheria o conteúdo, porque esse é o principal elemento por atrair, engajar e converter pessoas em sua rede social. Tá? Abaixo desse vídeo você tem aí o exemplo do meu próprio Instagram, com lá a minha foto, a minha descrição e os meus conteúdos. Tá? Se você acompanhar o meu perfil, @paulo.macedo, você vai ver que eu estou sempre procurando entregar um conteúdo de valor para minha audiência. E aí pode surgir a pergunta, mas o que seria um bom conteúdo? Basicamente, o conteúdo deve ser feito com zelo e carinho e, de alguma forma, gerar valor à vida das pessoas que você pretende influenciar. Ou seja, não é apenas a foto do dia a dia, os memes ou mesmo as selfies. Tudo isso é legal e pode ser usado estrategicamente. Entretanto, estou falando de um conteúdo que impacta, agrega, engaja, enfim, que educa, que ajuda a pessoa de alguma forma, tá? Então lembre-se disso. O seu conteúdo ele deve gerar impacto, agregar, engajar, educar e ajudar as pessoas em algum nível. Então, se você quiser fazer dinheiro com o seu Instagram, você precisa passar boa parte do tempo mapeando e produzindo esse tipo de conteúdo. Estando isso entendido, eu quero compartilhar com você uma coisa que pode ser definitivo para a transformação do seu Instagram em uma máquina de vendas. Essa frase do Blair Warren é um tratado de persuasão e influência, tá? Se você entender o que ele coloca aqui, você vai conseguir atrair muitas pessoas para a sua mensagem e fazer vendas através disso, tá? Ele diz o seguinte: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a atirar pedras em seus inimigos. Muitos perfis no Instagram, muitos influenciadores hoje, muitas pessoas que estão na internet, não somente nas redes sociais, mas arrastando multidões ou fazendo com que as pessoas digam sim para o que elas pedem, se baseia muito nisso aqui. Tá? Eles colocam isso aqui em prática. E se você quiser fazer a diferença, você também deve considerar essa dica extra desta aula, ok? Dito isso, podemos entrar no foco desta aula, no tema principal, né, que é também o tema, o tópico de toda essa série, né, o jogo das histórias. Agora preste atenção, pois isso é o que vai levar você ao patamar dos perfis de Instagram que vendem. Eu não sei se você conhece o Gary Vaynerchuk, é uma personalidade da internet internacionalmente reconhecida. E o Gary diz o seguinte: contar histórias é o jogo, é o que todos nós fazemos. É por isso que a Nike é Nike, é por isso que a Apple é Apple, e é por isso que a Walt Disney construiu a Disney World, e é por isso que Vince McMahon ganha $1 bilhão.
E ao falar sobre como se tornou tão popular e fez milhões na internet usando as redes sociais, o Gary explicou: independentemente de você ser um empreendedor, uma microempresa ou uma organização milionária, a essência de um marketing excelente é contar sua história de um jeito que leve as pessoas a comprar o que você está vendendo. Isso não muda. Ou seja, você precisa entrar no jogo das histórias se quiser fazer a diferença. Melhor, você precisa conduzir esse jogo no Instagram se quiser vender. É por isso que esta série existe e é por isso que eu, Paulo Macedo, estou sempre produzindo conteúdos sobre esse tema. E aí você pode perguntar, mas que tipo de história eu devo criar, Paulo? Olha essas sugestões que aparecem na tela. A história da sua marca, a sua história de vida, a história do produto ou serviço que você está vendendo, a história de um cliente transformado, uma história interessante que linka com a marca ou produto, a história de um terceiro que esbarra com a marca ou produto que você está vendendo e qualquer outra narrativa que seja bem contada. No final desta aula, eu vou abrir aqui o meu Instagram e mostrar para você como que eu faço, como que eu coloco essas narrativas em prática para que você também faça o mesmo, tá? E aí outra pergunta que você pode fazer, mas por que eu devo usar histórias e não apenas vender o meu produto? Bem, eu vou te responder isso através de algumas informações científicas, né? A primeira base científica é essa. Em um estudo do pensamento, Jeremy Brunner mostrou que um fato é 20 vezes mais lembrado se estiver conectado a uma história. Ou seja, a narrativa aumenta em 20%, em 20 vezes, o potencial de uma mensagem. A base científica 2. Um infográfico publicado no New York Times apresenta informações que explicam o poder das histórias. Por meio de ressonância magnética, descobriu-se que enquanto apenas 2 partes do cérebro são ativadas quando consumimos dados e fatos, até 7 áreas são ativadas quando estamos envolvidos com uma história. A base científica número 3. O estudo espanhol publicado na revista Neuroimagem mostrou que nossas mentes não compreendem histórias apenas usando nossas regiões de processamento de linguagem. As histórias também envolvem nossos sentidos auditivos, olfativos, visuais, sensoriais e motores. Em outras palavras, sentimos histórias. E a última base científica desta aula é a seguinte: o neuroeconomista Paul Jacek pesquisou as implicações da liberação de ocitocina, a molécula que o cérebro libera quando nos envolvemos em interações sociais positivas. Esses estudos mostraram que a ocitocina é incrivelmente importante no ato de contar histórias, sendo capazes de mudar o nosso comportamento. Ou seja, está mais que provado cientificamente que histórias formam um poderoso truque de persuasão. E aí você pode perguntar também, quais são os elementos de uma excelente história? E aí eu te respondo. Uma excelente história de marketing é uma história que vende. É aquela que provoca emoções nos consumidores, que os levam a desejar o que você lhes pede que façam. A sua história é fraca se tudo o que você faz é levar o cavalo até o rio. Ela também precisa inspirar o cavalo a beber água. Ou seja, ela não somente deve emocionar a sua audiência, ela também deve fazer com que a sua audiência haja, ok? E nas mídias sociais, a única história capaz de atingir essa meta é contada com um conteúdo nativo. Isso aqui é importante também, tá? O termo é a tradução do inglês Native Advertising, ou Native Ads, que dá nome à publicação de conteúdo em determinado canal, contextualizado na experiência do usuário, ou seja, sem interferência. O conteúdo nativo amplifica o poder da história. É trabalhado para se beneficiar de tudo que faz com que uma plataforma seja interessante e valiosa para um consumidor. A estética, o design, o tom e etc. E falando de elementos narrativos, você pode pegar o que eu digo num vídeo abaixo desse aqui, tá? Junto com o texto tem um vídeo complementar falando de 3 elementos importantes e essenciais para uma história que vende, ok? E qual é a história perfeita para o Instagram? É aquela, né, elaborada com base no conhecimento íntimo da sua história, ou seja, da sua própria história, na história dos seus consumidores e até mesmo a história dos seus concorrentes. Você precisa ver o que os concorrentes estão publicando, né?
Além disso, você pode usar como base aquilo que você vê acontecendo no mundo e nos temas que interessam os consumidores. No entanto, seja qual for a história que você decida contar, mantenha-se sempre fiel à sua marca e aos seus valores. Para contar histórias nativas, você não precisa mudar de identidade. Você não precisa imitar o que os outros influenciadores estão fazendo. A sua identidade permanece a mesma, não importa o que acontecer. E eu vou mostrar os exemplos aqui daqui a pouco, ok? E aí sim, eu posso dar a sacada final, ok? Isso aqui vai abrir a sua mente. O Gary Vee, ele também explica que o marketing tradicional sempre foi uma espécie de luta de boxe unilateral, em que as empresas desferem ganchos de direita nos consumidores. Fazem isso usando as mesmas plataformas, rádio, TV, mídia impressa, outdoors, e aí também a internet, né, hoje em dia, para chegar logo ao nocaute, ou seja, de fechar a venda. E aí tem alguns exemplos, né? Pague um, leve dois, só hoje, como se fosse um soco. Venha visitar a loja agora, outro soco. Não perca essa oportunidade única, soco. Ou seja, era uma luta injusta, mas funcionava. Só que aconteceu o seguinte, agora as mídias sociais transferiram a luta para um novo ringue, onde consumidores se mostram prontos a desafiar as empresas. Assim, resta aos profissionais de marketing, em geral, adaptar-se a esse novo ambiente. O Gary Vee, então, ensina que eles devem aprender a dar jabs, que é uma metáfora para as interações que fazem um consumidor rir, pensar, brincar, sentir-se valorizado ou escapar por um tempo das chateações da vida. Em vez de só desferir em ganchos de direita, ou seja, chamadas para ação. A ideia é dar uma sequência de jabs antes de desferir um soco para o nocaute. Em ordem, jab, 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 soco direto. Não necessariamente essa quantidade de jabs, tá? Mas você precisa fazer uma sequência menos agressiva e menos explícita para, sim, em algum momento você fazer uma oferta, né? E eu vou mostrar para você isso agora na prática, tá? Vou mostrar alguns exemplos no meu próprio Instagram. Então, deixa eu sair do slide aqui. Vamos para os links que eu mostrei. Deixa eu só dar um gole na minha água, gente, porque falar o tempo todo assim é brabo, né? A gente precisa molhar a garganta. E eu listei aí alguns jabs com história, né? Como, por exemplo, esse do sítio. Não sei se você conhece essa história, né? Eu vou até ler para você aqui, que é o seguinte, ó. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que, se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. É esse o tipo de efeito que o seu copy deve causar. Eu publiquei essa foto com esse texto no Instagram. Veja a interação. 364 pessoas curtiram, vários comentários, etc. Em vez de eu fazer um conteúdo técnico para ensinar copywriting para as pessoas, eu simplesmente narrei, ou seja, contei uma história. Isso serviu como um jab. Vamos para o segundo. Aqui, eu conto um case, né? De quando o meu copy, junto com o tráfego do meu parceiro, o Renato Medeiros, derrubou o servidor do site do nosso cliente, tá? E em vez de falar isso de uma maneira fria e direta, eu narrei, como você vê aí, né? O título, quando o copy derruba o servidor, caso real. O produto é um baita livro de um autor famoso, estratégia desenhada, 2 versões de carta de vendas, 2 sequências de criativos para ads,
tráfego segmentado. Pouco mais de uma semana de campanha e pá, as vendas explodem. Recebo do cliente no WhatsApp uma mensagem com um print mostrando o site fora do ar e em seguida um áudio dizendo: a coisa foi tão boa que o site não suportou o número de visitas. Um misto de tensão e felicidade, da minha parte e da dele. É um bom problema, eu afirmo. Ele concorda. A ideia era resolver o mais rápido possível e colocar tudo no ar novamente. Problema resolvido. Após o retorno, mais uma explosão de vendas e o melhor acontece. Ajudamos a colocar o livro no ranking de mais vendido no Brasil no ano. Esse é nosso último case do sucesso. Case que só foi possível com o poder do copywriting e do tráfego. O segredo? Não há segredo. Como diz Matt Fury, é apenas uma questão de saber do que você está falando, conhecer o produto e ter uma história, ter um gancho, ter uma excelente headline lead, um forte fechamento, bullets, depoimentos. É sempre o mesmo. Agora, o que você coloca em cada bloco desse é o que faz toda a diferença. E isso só se consegue quando você constrói seu conhecimento em copy com base em pilares sólidos e consistentes. É justamente isso que procuramos ensinar. Se você estuda e pratica copy corretamente, só há um caminho para você, o resultado. Até o erro é um resultado positivo quando você usa como fonte de aprendizagem. Pega a ideia. Repare, mais de 300 interações, comentários, etc. Ou seja, eu que sou um educador de copywriting, através desses dois posts, o primeiro do sítio e agora esse, eu ensino, eu falo sobre o poder do copywriting, desperto o interesse para que as pessoas aprendam comigo de forma narrativa, ou seja, contando histórias. Né? Vamos para o terceiro. Esse aqui eu não vou ler inteiro, mas eu ensino sobre um tema de marketing e, em vez de falar disso também friamente, eu faço uma narrativa, dessa vez contando uma história, enfim, com pegada de fato histórico mesmo, né? Durante a era de ouro da publicidade, tal, você pode ler isso depois lá no meu Instagram. Mas é mais uma narrativa. Outro exemplo, e aqui isso aqui é interessante. Não necessariamente eu falo só sobre coisas técnicas. Eu narro também para passar os meus valores de marca. No caso, a antifragilidade, né? Então, eu conto a história de um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial e depois faço um paralelo da história dele com a antifragilidade e ensinei isso para minha audiência. E como você pode ver aqui, ó, mais de 200 pessoas interagiram. Todos esses posts trouxeram interação, despertaram o interesse das pessoas, chamaram a atenção delas, tá? Ou seja, vários níveis de histórias, vários tipos de história, para você ver como que se aplica o jogo das histórias no Instagram. E aí, depois que eu fiz isso, eu faço várias sequências dessas. Detalhe, os jabs não são apenas feitos com histórias, tá? Eu faço outros tipos de conteúdo, né? Fotos do dia a dia, ensinamentos através de carrossel, pequenos vídeos e etc, tá? E depois que eu faço essa sequência, eu faço posts de oferta direta, como esse que você vai ver agora. Esse eu fiz para Black Week. Aqui já não tem história, aqui é direto, tá? Aqui já é o soco de direita, né? Depois fiz vários jabs, venho com o soco de direita. Eu quero te dar acesso a uma pasta com 45 cartas de venda selecionadas, aí cito as cartas, etc, etc. E lá embaixo eu faço a oferta. Como acessá-las? Basta que você aceite a oferta do dia. Gravação no copyright intensivo, uma mini imersão, onde eu planejei e escrevi um copy em menos de 3 horas. Para adquirir esse produto e receber imediatamente por e-mail essas cartas que citei após a compra, basta clicar no link da bio e finalizar seu pedido. Aviso, a condição só é válida para quem obter até as 23h59 de hoje. Fiz mais de 30 vendas em um dia, tá? Com esse post, tá? Um post direto. E por que funciona esse soco de direita? Porque eu dei vários jabs antes. E aí eu crio um crédito com a minha audiência. Contei histórias, emocionei ela, prendi ela pelas cordas do coração, né? Como eu costumo dizer que uma história faz. E depois eu posso dar um gancho de direita, que ela não vai se sentir ofendida e é mais fácil dela comprar de mim. E para finalizar, mais 2 exemplos. Um exemplo onde eu vendo 2 livros, o livro azul meu, né, de escrita para web, e o laranja, aqui de marketing de conteúdo do Rafael Reis. Repara o número de interações, ó, mais 616, né? Foram exatamente 617 interações curtidas, muitos comentários. E aqui eu faço uma oferta de 5 kits, mas eu vendi mais de 20.
acabou e as pessoas continuaram me pedindo. Aí eu liguei para a minha editora e falei, olha, tem mais gente pedindo, preciso vender mais. E aí eles me liberaram e eu pedi para eles enviarem para as pessoas lá, né? De lá, depois que foi feita a compra. Ou seja, cara, mais de 20 vendas com um único post orgânico, né? Mais um soco de direita bem sucedido que nocauteou. E esse outro também, né? Vendendo o livro dourado mais a caneca. Você sabe que é um sábado feliz, é um sábado do mês que eu reservo para fazer promoções malucas aos meus alunos e leitores, contextualizei, etc, etc. Fiz oferta e também fiz várias vendas. Então você repare, o jogo das histórias aconteceu aqui nos Jabs, né? Fazendo vários posts ali emocionais, com vários tipos de histórias que linkam com a minha marca, os meus produtos. Em algum momento eu faço uma oferta. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Vou até ligar minha tela aqui para fazer a finalização. Lembrando que abaixo deste vídeo tem o texto da aula. Lá mais abaixo tem um botão onde você pode clicar e baixar o material complementar, que está muito legal, tá? Para você se aperfeiçoar na criação de histórias que vendem. E você também tem uma área de comentários. É muito importante para mim e para você também que você deixe a sua dúvida, o seu comentário, para eu interagir com você, né? Como você pode ter visto, eu gosto de fazer assim, dessa forma, né? Uma aula sem edição, ao vivo, mostrando cara a cara como que as coisas acontecem, abrindo a minha tela do computador, sem mimimi, sem frufru, sem complicar, né? Porque tem muitas pessoas que complicam as coisas e eu mostro as coisas de maneira simples, como você está vendo aqui. E assim vai acontecer nas 3 aulas da série O Jogo das Histórias. Isso é para gerar uma confiança em você, para que você veja que nós não estamos de brincadeira. E se você se juntar a nós, nós vamos fazer dinheiro junto na internet, sem precisar fazer nada de errado e sem precisar ficar correndo atrás de atalhos. É só fazer o arroz com feijão bem feito, como diz um dos meus sócios. É isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça, comente abaixo e também não perca a próxima aula, onde eu vou mostrar também assim, dessa forma, você olhando ali o meu computador, como criar páginas de conversão que vão jogar dinheiro para o seu bolso. Muito obrigado e até a próxima aula da série O Jogo das Histórias. Valeu!